Sejam bem-vindos ao Que Saúde é Essa podcast, um espaço onde falamos de saúde de forma profunda, eficiente e atualizada. A cada episódio convidaremos um grande profissional referência na área, na realidade diferentes áreas da saúde, né? Seja pediatria, endocrinologia, cardiologia, nutrição, para que vocês possam aprender e cuidar da saúde de vocês. Meu nome é Camilo Bricenho, eu sou nutricionista esportivo e clínico funcional. E ao meu lado, Maurício Nader. Maurício, se apresente aí. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maurício Nader, sou fisiologista, profissional de educação física e consultor na área de saúde preventiva e integrativa. E para a gente é uma grande satisfação estar aqui mais uma vez no nosso segundo episódio. E quero até aproveitar o ensejo, hoje é dia 18 de outubro, dia do médico, e quero primeiramente parabenizar a todos os médicos, tá? E representando a classe, hoje nós temos aqui um baita médico, o Dr. Bruno César, endocrinologista, que é nosso convidado de hoje, com o qual a gente vai trocar aí uma série de ideias e informações muito pertinentes da área de endocrinologia. E já aproveito aí para deixar o gancho para o Dr. Bruno César aí se apresentar para a gente. Muito obrigado, Maurício, Camilo, prazer estar aqui com vocês, uma honra estar nesse projeto aí embrionário, que com certeza vai ser um sucesso absoluto e feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse início. Então, como o Maurício falou, eu sou endocrinologista, pós-graduado em medicina esportiva, tenho uma pós-graduação em andamento em cognição, neurociência, performance, mas realmente a gente foca mais nessa parte hormonal, da endocrinologia, e é o que a gente tem feito até agora. Maravilha. Legal, Maurício, vamos começar com a primeira pergunta. A minha primeira pergunta, na realidade, já que é um podcast que a gente tenta falar com uma abordagem mais diferenciada, como a gente estava conversando há pouco, como alguns chamam de uma visão mais integrativa. Como você chegou a essa questão de ter essa visão mais diferenciada, integrando pilares, se interligando tudo como um foco melhor para a saúde? É interessante esse episódio da minha vida pelo seguinte, eu sempre quis endocrinologia, justamente por ter me apaixonado pela fisiologia endócrina cedo, o que foi um erro, né? Porque eu não quis saber de mais nada, não quis estudar mais nada, só quis focar nisso. E quando a gente entra eu entrei na residência em endocrinologia, né? Depois de ter feito 2 anos de clínica médica, eu comecei a ver assim, ok, mas era muita mesmice, era muito protocolar as condutas, você tinha poucas oscilações, poucas mudanças nos tratamentos. Então, é hipotiroidismo, levotiroxina, é diabetes, é insulina, é glifagem, não sei o que, é obesidade, sibutramina, orlistat. Então, eu comecei a achar a especialidade muito chata. E isso começou a me dar agonia, porque foi a especialidade que eu escolhi. E pela qual eu me apaixonei. Eu falei, putz, se isso aqui tá chato, eu vou fazer o que da vida? E aí eu comecei a olhar, falei, não é possível que não tenha nada além disso aqui. É só o livro, é só o artigo, é só o guideline, o que é? E como eu sempre fui muito magrinho, né? Todo magrinho tem aquelas loucuras de tomar bomba em algum momento da vida, né? E por mim não foi diferente. Então, durante a graduação, eu comecei a perguntar para os professores, né? E aí, tomar anabolizante? Não, faz mal, dá câncer, é uma aquelas coisas que a gente escuta até hoje. E aí você vai na internet, começa a buscar algumas coisas, e encontrei na época um curso que até aqui em Brasília, que tinha esse nome de modulação hormonal, que é um nome que hoje eu não gosto, né? Porque caiu numa esparrela danada, caiu num desuso e caiu numa forma pejorativa. E onde as pessoas, assim, a proposta do curso era ensinar como que se usava os hormônios para tratamento de doença, a prevenção de doença, fora daquilo que eu estava acostumado a ver. Aí eu falei, opa, tem um universo à parte aqui. E pra você ter noção, o curso nem foi feito aqui em Brasília porque não tinha gente. Ele foi cancelado, eu me inscrevi e não deu gente, ou seja, ele foi cancelado. Ok, aí eu me formei, mas continuei com essa busca. E aí quando eu estava na minha residência, onde eu me vi terminando essa minha pós-graduação, eu falei, cara, isso aqui tá muito chato, eu não vou conseguir viver disso aqui. Aí realmente a gente vai buscar maneiras de ver a medicina com outros olhos, lógico, sem perder a ciência, sem perder a ética, sem perder o bom senso, mas de uma maneira um pouco menos engessada. Então eu cansei de ver as pessoas no consultório lá no hospital onde eu trabalhava,
mulheres na pós-menopausa que tava lá com fogacho, onda de calor, osteopenia e tudo, né, com osso frágil. E, não, uso aqui um antidepressivo e tal. Eu falei, mas, pô, ela tá com deficiência hormonal de alguma coisa aqui, um homem com hipogonadismo, só que a textura tava normal o exame. Não, tá normal, então é outra coisa, toma esse antidepressivo aqui. E essa questão me incomodava. Então, quando a gente começa a expandir e ver as outras visões, a gente começa a trazer aquilo, incorporar aquilo para nossa prática, né, sem perder a nossa base. E aí foi nessa hora que eu vi, eu acho que tem uma maneira de nem lá nem cá, né? Nem o extremismo de ser engessado, de ver aquilo, o exame tá normal, você tá normal e tal, mas também não a loucura que hoje existe, e isso é fato. E aí a gente conseguiu ver que existe uma maneira no meio termo. Então nem sempre o exame normal, a pessoa é normal, nem sempre usar vitamina é besteira, nem sempre suplementar é besteira. Então é a questão da individualização. Legal. Então esse termo, né, como a gente estava conversando agora há pouco, esse termo integrativo eu acho redundante, porque a nossa obrigação como profissional de saúde é ver a pessoa como um todo. Então o que a gente faz tem que ser integrativo. Quantos casos de depressão, na verdade, é um hipotireoidismo maltratado, que a pessoa está tomando um remédio. E aí sim, a gente começou a ver que existe uma outra maneira, não necessariamente integrativo, mas porque a medicina e a área da saúde ela é integrativa. Né? Sim, eu acredito que é o que a gente estava falando agora há pouco. Quanto mais o profissional ele estuda, ele vai aprendendo a interligar vários detalhes, fatores, para que possa beneficiar mais o paciente. Então não é que tem uma visão só integrativa e uma outra. Tudo deveria ser, na realidade, dessa forma. Isso não exclui, né, uma forma de fazer... como se tivessem duas medicinas, e não tem, né? Existe a medicina, a medicina curativa, onde você vai usar o remédio, vai usar o antibiótico, vai usar o corticoide, vai usar o que for, mas existe uma etapa antes, onde você evita que se chegue nesse ponto, e tudo começa com o estilo de vida, com um sono adequado, com a alimentação, com a atividade física, que a gente prega no consultório desde sempre, mas que as pessoas não levam em consideração, e aí dessa forma, e em alguns momentos suplementar alguma coisa que esteja realmente em falta, você está prevenindo uma doença que sai muito mais barato em todos os sentidos, seja financeiramente, mas para a saúde do ser humano. Perfeito. E aí você consegue ter uma abordagem individualizada, que é o que mais a pessoa sente falta. Né? Quantas pessoas vêm no consultório porque o médico atendeu em 15 minutos e não olhou na cara dela. Você tem isso, aqui, toma esse remédio aqui, faz esse exame aqui e volta daqui 2 meses. O público não está mais precisando desse tipo de atendimento. Ninguém quer mais isso, na verdade. Sim. Então eles querem realmente algo que assim, pô, o meu problema é esse. Perfeito. E a gente tenta exatamente acolher isso aí. Legal. Foi até interessante, porque ontem eu estava assistindo um trechinho de uma live que você fez, e a parte que eu escutei, que eu achei muito interessante, que você falava, fazendo uma comparação do medicamento com uma muleta. Isso. Não é? Então eu achei muito interessante essa parte, porque eu tenho muito essa abordagem também. Eu sempre falo que o medicamento, via de regra, ele vai executar no teu organismo uma função que o teu organismo está fazendo sozinho. Exato. Então você tem que ter essa preocupação de recuperar essa função e, obviamente, que o medicamento, graças a Deus que existe, ele é útil. Mas fala um pouquinho disso pra gente, dessa visão. A gente tem que entender assim, o papel de cada abordagem que a gente tem. O papel do remédio, o papel do suplemento, o papel do exercício. Quando a gente entende isso... não sobra muita dúvida, ou a gente acaba muito com os medos e os receios, né? Então, na questão da obesidade, que a gente estava falando era disso, né? Do uso do remédio nesse contexto da perda de peso, muita gente vem para emagrecer, mas diz, mas eu não quero o remédio. Aí eu tento entender o porquê, né? E as pessoas realmente acham, não, porque o remédio eu vou ficar dependente dele, depois que eu tirar o remédio, eu vou engordar tudo de novo. Eu falei, você tá certíssimo se você não fizer nada. Se você usar o remédio como sendo a solução para o seu problema, de fato, assim que você parar, você vai voltar aos hábitos todos errados de novo e vai recuperar teu peso, até mais, se for o caso. Então entenda que o remédio, de fato, ele não vai fazer por você o que você tem que fazer. Mas ele funciona como uma muleta, e a muleta ela só funciona, só faz sentido para quem tá caminhando. Então se eu tô parado com a muleta, qual a função dessa muleta para quem tá sem fazer nada? Então ela faz sentido se eu estiver caminhando, me esforçando, pelejando ali. Então ela vai me dar o apoio que eu preciso enquanto eu não me recupero. Aí, lógico, estabeleci lá, mudei os meus hábitos, que é o que demora, que é o que dá trabalho, que é o que ninguém quer fazer, quer resolver esse problema com a comida, esse problema emocional. Enquanto a gente está trabalhando nisso, o remédio está ajudando com que a mudança seja menos sofrida, né? Seja menos penosa, seja menos
te exija menos, né? Vamos se preocupar com outras coisas, deixa que a vontade de comer, o remédio suprime por enquanto. E aí é o que eu falo, só o remédio por si só não faz nada. Eu como endocrinologista no tratamento de perda de peso, eu sou 5%. Se eu não tivesse o Nutri e o educador físico, é um tripé capenga. Ou seja, é só um pé que não se sustenta. Então é o que eu falo, eu só preparo o ambiente para que vocês marquem o gol. Faz a dieta agora, segue, agora tá fácil. Tá mais tranquilo agora, faz o que eles estão mandando. Eu só tenho que dar o apoio. E aí pronto, se a pessoa entender isso, quem é quem no seu papel, e o dela principalmente, não tem como dar errado. Não tem como. Com certeza. Era isso que a gente estava falando. Essa é uma preocupação que eu tenho muito também nos meus atendimentos, porque obviamente eu atendo muitas pessoas que tomam medicamento controlado e tem esse entendimento que eu tô tomando o medicamento, então meu problema tá resolvido porque o sintoma foi embora, né? Mas a causa continua ali. Então é importante que as pessoas tenham essa visão, que a gente conscientize. Inclusive o Que Saúde é Essa? Ele tem um aspecto meio questionador, né? Dessa saúde atual, que a gente precisa ter essa visão de tratar causa, né? De que muitas vezes o medicamento, obviamente, ele é útil, mas via de regra não é a solução do problema, ele é a solução talvez até em curto prazo e se acompanhado com alguma outra ação, né? Então eu acho que esse é um assunto muito, muito relevante da gente falar aqui, porque tem essa pegada questionadora também. E até hoje, o público leigo, né, tá muito questionador. E aí, com o acesso à informação que hoje é amplo, é livre, você entra no Google, você baixa artigos, você lê o que você quiser, você tem livro gratuito. Ou seja, o acesso à informação já é universal. Então, os próprios pacientes, lá em chat GPT e não sei o quê, eles se informam sobre a condição deles, às vezes mais do que o próprio médico. E eles chegam literalmente com listas. Vocês atendem, vocês sabem, o paciente não tem umas dúvidas aqui, aí tira um papel do bolso e perguntas pertinentes. Assim, eles questionam assim, não, mas esse exame eu vi que é melhor estar nessa faixa, esse suplemento aqui ajuda. Então isso é bom até certo ponto, porque isso acaba forçando a gente profissional a realmente não ficar engessado e preso em paixões. Não é porque eu aprendi desse jeito que é uma verdade absoluta que eu não preciso fazer mais nada. Então isso me obriga a ficar atualizado o tempo inteiro. Por quê? Porque eu vou ser cobrado. Os meus pacientes vão atrás de mim. E se ele perceber uma hesitação do meu lado, já me enrolou. Já não volto mais. Quantos chegam pra gente e falam assim, não senti firmeza não. Perguntei não sei o que, me deu uma enrolada e tal. Não volto mais. E aí, falei, ou seja, tem que ficar realmente de olho, porque esse perfil questionador hoje é de todo mundo. Então, essa visão do paciente mesmo, né, que é aquele submisso que você fala, ele aceita, sem questionar, esse perfil acabou. E eles escutem, mas assim, me convença de que realmente eu preciso disso. E aí, se você não tiver a bagagem, não tiver o respaldo para realmente convencer a pessoa, se convencer primeiro e convencer a pessoa, acabou a adesão. Ele não vai te ouvir, não vai fazer o que você prescreveu, não tem resultado. E eu tenho uma dúvida falando sobre essa parte de medicamento. Eu vou tocar em temas polêmicos, que eu acho que é legal, o público gosta, né? Adoro uma polêmica. Mas assim, estamos falando de medicamento, vamos seguir então a sequência. Então, por exemplo, falando em medicamentos como o Ozempic, por exemplo, que é um dos mais utilizados, as pessoas têm curiosidade. Bom, eu trabalho na minha clínica, né, onde eu faço as consultas completas, prescrevo, calculo as dietas, e trabalho numa grande empresa onde já é um trabalho diferente. Eu faço uma análise da alimentação da pessoa com um cálculo de um sistema, né, nutricional para mostrar ali o resultado, as oportunidades de melhoria, né? E eu vejo que muitos dos pacientes que utilizam o Ozempic, já na empolgação de querer perder peso, emagrecer e também um pouco por conta de efeitos colaterais do medicamento, acabam comendo menos do que deveriam. Você pega ali a basal, acaba com muita frequência ficando bem abaixo da basal, e não um dia ou outro, mas meses e às vezes mais de um ano, né? Eu queria saber se de fato você chega a perceber isso também no seu consultório, como é que você explica isso para o pessoal? Não, a gente percebe isso diariamente, na verdade. Porque é o seguinte, Camilo, as pessoas elas acreditam até hoje, não só o leigo, mas vários profissionais, que a questão do emagrecimento é meramente uma conta, né? Déficit calórico e só, e elas pensam que é algo linear. Quanto menos eu comer, mais eu emagreço. E a gente sabe que não é assim, né? Que o corpo não é matemático, o corpo não é linear, e que nem sempre no organismo 2 e 2 vai somar 4.
Então, num primeiro momento, eles têm exatamente esse comportamento, até porque o remédio, no início, ele dá muita náusea, dá muita saciedade, e elas realmente param de comer, assim, o mínimo necessário para se manter vivo. Sim. E no curto prazo, sim, tem um emagrecimento, perde água, e a perda de água é de um dia para o outro, então ela se pesa num dia, tá com 2 kg a menos, aquilo já acha que está emagrecendo, então assim, já gera uma animação, uma empolgação. Só que no médio e longo prazo isso não se sustenta e isso vem com efeitos adversos. Então automaticamente, quando ele começa a comer menos do que deveria, né, o metabolismo vai cair, porque o corpo interpreta aquilo como um perigo, né? Pô, tá sem comida, vamos baixar aqui o metabolismo e aumenta a fome do cidadão. E aí, acompanhado disso, vem lá a fadiga, a indisposição, o humor, aí para de treinar e tal, por fim desiste. E aí é a hora que dá tudo errado, fora a perda de massa muscular que vem acompanhado. Então o que a gente tem que fazer, primeiro, é explicar a diferença, que muitos não sabem, entre fome e vontade de comer. Então, por exemplo, o remédio, ele é útil para pessoas que têm uma vontade de comer. Porque não é algo fisiológico, não é o corpo pedindo, é o cérebro. Sim. Agora, a fome, pô, estômago roncando, chega meio-dia, você quer comer arroz com feijão. Eu falo assim, não, é pra você comer. Seu corpo tá dizendo, ó, tá em falta aqui. Se está em falta, eu não vou queimar nada, fera. Então, coma. E aí, lógico, é a hora que vem o papel do Nutri pra dizer o que, quanto e como. E aí, quando você orienta isso, a pessoa começa a ter essa clareza de que, putz, isso é fome ou é vontade de comer? É fome, eu vou comer. Agora, quando é vontade de comer, é onde o remédio ajuda. E aí, assim, eu consigo suprimir a vontade de comer, porque não é um comer fisiológico, é um comer emocional, é um comer compulsivo. E aí o que a gente tem que orientar é, às vezes, reduzir a dose da medicação. Por quê? Para ela comer o mínimo necessário. E é só ajustar a questão da dieta. E aí é com os nutris que trabalham junto com a gente. Então essa parceria, ela não só funciona Legal. se tiver a dupla, porque nessa hora que eu tenho que reduzir a medicação. As pessoas querem usar a dose máxima de tudo achando que vai ser uma relação direta, né? Quanto maior a dose, maior o efeito. De fato é. Maior o efeito, mas não necessariamente maior o emagrecimento. As custas de gordura. Aí perder músculo junto. E aí é uma tragédia. Sim. Então a gente tem que entender isso, assim, tá comendo? Tô. Tá comendo menos do que deveria? Tô. Tá errado. Ah, mas aí eu vou engordar. Falei, não, fera, você tem que precisar de um mínimo pro seu corpo funcionar. E a gente percebe muito isso com proteína, principalmente. Porque usando Ozempic, Saxenda, Monjaro, essas que estão vindo aí, elas ficam muito, perde muito o apetite ali, a palatabilidade das proteínas, carne, ovo, você não quer nem ver, mas quer comer algo macio, quer comer um bolo, quer comer um chocolate, quer comer um negócio desse, e acaba pervertendo um pouco, e aí vai substituindo. Então essa casadinha é a hora que faz a diferença. Então já cansei de trabalhar junto com alguns outros que me falam, ó, não tá conseguindo comer o mínimo, não tá batendo lá o mínimo da proteína que precisa. Reduz o remédio. Ah, mas eu vou engordar. Não. Aí é uma educação, é um tempo, é um investimento que você faz de tempo para educar a pessoa. Isso. E eu acho que isso reforça, isso é importante o que o público saiba, que, caramba, é um investimento, né, o medicamento, é um tempo que ela vai ser disponibilizada, tá usando, e se ela não faz uma alimentação ali regrada junto com o trabalho do endócrino, depois, mais para frente, o efeito vai ser todo jogado fora quando ela parar de tomar. Então, eu acho que as pessoas têm que evoluir para tentar manter aquele bom resultado. E boa parte que eu tenho visto, evolui, ou mais ou menos ali o período, e depois, cara, volta tudo, porque não aprendeu nesse período a comer direito, a ter os hábitos adequados, né? É o que a gente fala. Assim, Legal. Eu digo sempre, olha, eu não tenho pressa de tirar o remédio. O resultado é até que vem rápido. Quantas vezes a gente viu pessoas perdendo 10, 15 quilos em 3 meses, ok. E às vezes era essa a meta dela. Mas o problema não foi resolvido. Você perdeu seus 15 quilos, mas esses 15 quilos a mais é uma consequência de hábitos ruins de anos, de 10, 15 anos. Sim. Então não resolvi o seu problema em 3 meses. Eu tirei teu peso aqui. Agora, o que te levou a ter 15 quilos a mais? É isso, isso, isso. Agora é hora de mudar isso aqui. Já viu que teve resultado? Tá animada? Aproveita. O que eu fiz de errado até agora? Isso, isso, isso. Então vamos corrigir. Por quê? Porque a hora que eu tirar o remédio, você sabe o que fazer. E aí o tempo, às vezes, de desmame do remédio, às vezes é maior do que o tempo que ela estava usando. Sim. Por quê? Porque a hora que começa a tirar, aí começa a ver, isso aqui não está resolvido ainda. Aí volta, aí trabalha, terapia, educação, padrões da alimentação dentro de casa, hábitos de todo mundo, quem tem família grande, então nem se fala. Então é um processo longo, é um processo que, é o que eu falo, não pode ter pressa. Porque a chance de dar errado é grande, as pessoas têm pressa. Ganhar o peso em 10 anos quer tirar em 3 meses. Isso é muito comum, né? Eu falei, olha, tirar a gente tira, mas o problema não foi resolvido. É a hora que o problema começa. Agora é uma briga nossa com o seu corpo. E para cada quilo que a gente perde, é 1 ano. Sim. Então, perdi 10 quilos, meu amigo, é 10 anos de vigilância.
É 10 anos que o corpo esperando uma brechinha pra devolver tudo de novo. Então, assim, tem que andar junto ali. Eu falo, é um relacionamento. Isso aqui não acaba, não. Perfeito. E você tava falando, eu tava pensando exatamente isso. Eu acho que a parte mais, que o médico mais tem que ter sensibilidade, o endócrino no caso, não é nem na prescrição, é na retirada, no processo de desmame, né? Que aí é que você tem que ter aquela sensibilidade, aquele refinamento pra você saber o ajuste, quanto que você cai, enfim. E é onde as pessoas erram, porque como hoje essas drogas elas são acessíveis, você vai numa farmácia, você compra o Ozempic. Aham. Porque a amiga tá usando, o vizinho tá usando, começa a usar da cabeça dela, vê o resultado, perde peso em balança, às vezes não sabe o que perdeu, mas tá lá com seus 5 quilos a menos, tá feliz, porque tá magrinha, às vezes não sabe nem as custas de quê. E aí cheguei no objetivo, viajei, fui pra praia, casamento, carnaval, não sei o quê, parei o remédio. Aí o que fica na cabeça? Putz, nunca mais eu uso, porque eu uso, paro, eu uso, perco, quando eu paro, ganho tudo de novo. Aí eu falei, é exatamente isso. Você Às fez vezes ganha até mais, né? mais, porque ela volta a comer com o metabolismo lá embaixo. Uhum. Aí eu falo, mas é lógico que isso ia acontecer. Se você fez a coisa de qualquer jeito, sem acompanhamento, vai dar errado mesmo. Então, assim, você tá certinha. É isso que vai acontecer mesmo. Por isso que não pode ser feito assim. É um processo, é um desmame. Viu que tá tendo uma recaída, é pra voltar. Então, eu falo, eu não tenho pressa de tirar. E pra alguns eu chego a dizer, até pra dar uma noção de que a minha pressa é mínima. Eu falo, olha, se você precisar de um remédio o resto da sua vida, você vai usar. O que eu não vou ver é você usando remédio de pressão, diabetes, colesterol, porque não emagreceu. Porque essas 3 drogas aqui são aceitas, socialmente aceitas e tal, né? Tomam 3 remédios e tal. Agora, falou que tá tratando pra perda de peso com a medicação. Ah, não, isso aí faz mal, isso aí não sei o que, não, isso aí tá errado. Então a gente tem que desmistificar um pouco e quebrar esses paradigmas e mostrando que é uma droga como outra qualquer, assim como a obesidade é uma doença como outra qualquer, Sim. que tem que ser tratada como tal. E é o que mais mata hoje, a obesidade. 1 bilhão de pessoas no mundo obeso. Então, não dá pra romantizar, né? Dizer, se aceite como você é. Ah, é bonito. Não, sim, tem que se aceitar, mas você não pode se acomodar. Aliás, você tem que gostar de você, mas não se acomodar com a tua situação atual. E achar que aquilo ali, não, eu sou assim mesmo e tal. E aí é um trabalhinho de formiga que a gente faz, né? Mas a gente tá perdendo por enquanto. Legal. E a gente falou de medicamento um pouco, agora mudar um pouquinho, vou falar de hormônios. Uma dúvida, inclusive, que muitas pacientes têm, né? Quando elas pré-menopausa, quando já estão caminhando ali para entrar na menopausa, existe um padrão ali dos primeiros hormônios que vão se alterando? Isso é muito individual? Como é que é isso de forma geral? É bem individual e até por isso que essa transição menopausal, o climatério, é um períodozinho que ninguém quer pôr a mão. Por quê? Porque você não tem um padrão de alteração, por exemplo, de exames. Você não tem nada no exame de sangue que te mostre que esse momento chegou. E ele é totalmente individualizado. Então tem gente que a única queixa que tem é o sono que ficou ruim. Tem gente que a única queixa que tem é alteração de humor. Outras vão ter fogacho, ressecamento vaginal, aumento de gordura abdominal, ou seja, um quadro mais florido. Então é individualizado isso aí. Agora, o que se altera primeiro? Aí também não tem consenso, mas o que talvez seja a teoria que mais seja vigente hoje é que essa mulher ela passa a ter ciclos anovulatórios, ela continua menstruando, descendo o sangramento, manifestando o sangue, mas são ciclos que não têm ovulação. Se ela não ovula, né, ela não produz progesterona. E a progesterona tem um efeito bem peculiar, é um efeito que é mais ansiolítico, é um efeito mais calmante, é um efeito tranquilizante. E aí isso explica algumas mulheres terem realmente uma queixa mais de humor, tá mais pavio curto, perdeu o sono, não consegue dormir direito mais, não consegue ouvir a voz do marido às vezes, sentiu que a mama tá mais inchada, começou a reter mais líquido, ou seja, tudo indica pela clínica que tende a ser uma perda inicial da progesterona, enquanto o estradiol ele fica em níveis erráticos, ele fica lá subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Então o exame de sangue não vai me refletir nada nessa hora. Por quê? Porque se eu faço o exame no dia que por acaso o estradiol tá alto, eu vou encontrar ele alto. Mas eu posso encontrar ele baixo. E aí eu vou lá, acho que tá baixo mesmo, faço uma reposição e eu pioro o quadro dessa paciente. Então a transição é uma fasezinha que exige muita atenção e muita proximidade do paciente, muita cumplicidade. E eu falo muito isso, eu falo, olha, assim como não existe uma teoria única que defina o que é isso, né, o que altera primeiro, o que vem depois, o que vai dar certo, o que não vai dar, o que eu vou te prescrever
pode não dar certo no início. É claro que a gente faz tentando acertar. Eu quero que você saia daqui melhor do que você chegou e que assim você fique. Mas se eu falar pra você que, olha, isso aqui vai resolver a sua vida, eu estarei sendo leviano. Então, ó, eu vou fazer isso aqui inicialmente pra ver como fica. E você vai me avisando. Mas, Bruno, pronto, resolveu. Acabou meus fogares, acabou minha onda de calor. Maravilha. Bruno, tô pior. Opa, então o caminho não é esse aqui não. Vamos tentar desse outro jeito. Então, nessa fase, essa zona de penumbra, ela exige muito essa parceria, e a gente tem que dar essa abertura, né? Senão o paciente às vezes sente que está incomodando, não quer incomodar, aí para o tratamento, não quer e aí troca, vai para outro e fala que depois que o hormônio fez mal e tudo. Então essa conversa inicial, ela é assim, mas então não existe um consenso, mas respondendo a sua pergunta, talvez a alteração inicial que realmente aconteça é quedas da progesterona, que tem esse efeito mais calmante, mais relaxante, e uma oscilação, mais níveis erráticos do estradiol. Então vai ter momentos onde ela vai estar com o estradiol muito alto, com a progesterona muito baixinha, ou seja, um excesso relativo de estradiol, e vai ter, às vezes, um momento contrário disso. Então é entender isso aí. Legal. E só para não perder, Maurício, o fio da pergunta, uma outra pergunta muito importante também. Pós-menopausa, isso também vai ser individual, a necessidade ou não de uma reposição hormonal, ou o ideal mesmo seria que todas as mulheres fizessem reposição pós-menopausa? Se eu tivesse que dar uma resposta assim, reposição sim ou não, inicialmente é sim. Perfeito. É não se eu tiver uma contraindicação absoluta. Porque não faz muito sentido, Camilo. A gente sabe dos benefícios dos hormônios femininos numa mulher em idade reprodutiva. A gente vê que a nossa excelência metabólica, que é ali aos 30, 35 anos, é quando esses hormônios estão ali a 1000. Né? É a hora que forma massa óssea, a hora que forma, faz neurogênese, melhora a questão do cabelo cognitivo e tudo, melhora a metabólica. E aí, beleza, nós chegamos num ponto ali, a menopausa, a mulher para de menstruar e ela para de produzir esses hormônios. A menopausa é algo relativamente recente. Por quê? Porque a gente morria antes. A gente morria com 35, 40 anos. Então, é algo relativamente novo e nós fomos programados mesmo para morrer nessa fase. A gente vivia até o nosso momento de excelência, reproduzia e ia embora. Só que aconteceu, a gente ficou enxerido, a gente passou a viver mais. Só que o nosso DNA é o mesmo de 50 mil anos atrás. Ou seja, nada mudou do que a gente está habituado a fazer daquela época. Então, a gente vivendo no mundo, a gente não se adaptou. Então, a gente está ficando velho, mas o corpo está decaindo e tentando empurrar a gente para a vala. Só que a gente insiste em ficar vivo. Então, a menopausa está aí, e o que é o lógico, né? É que eu continue com esses hormônios que me deram a vitalidade. Aí é claro que existe um questionamento sobre assim, o timing de fazer isso. Então, a lógica do benefício da reposição é uma continuidade. A mulher está ali menstruando. Chegou na menopausa, onde ela parou de menstruar, e menopausa é isso, né? A última menstruação da vida dela, não é um período, mas é um evento. A partir dali, onde ela realmente, o ovário faliu, é a hora que eu tenho que dar continuidade ao processo. E aí ela continuaria. Agora, se eu demoro demais, né, em torno de 10 anos, apesar de que isso já está mudando um pouco, mas esse era um conceito que até há pouco tempo atrás, até hoje alguns consideram, que eu tenho uma janela de oportunidade de 10 anos. Se ela passar 10 anos sem reposição nenhuma, o corpo já modificou a ponto de que se eu entrar com o hormônio agora, eu vou forçar ele voltar ao que era, e é nessa hora que dá problema, que falta uma plaquinha de gordura, que cresce uma célulazinha ali que estava quieta. Então é nessa hora que eu tenho que ponderar. Mas o que é o ideal? Contínua. Por quanto tempo? Até morrer, até a missa de 7º dia. Porque não faz sentido eu ter os benefícios de um hormônio até tal idade, depois agora é ladeira abaixo. Me deixa quieto aqui, já passou o fogacho, deixa eu viver aí. Aí quebra osso, dá demência, dá Alzheimer, infarta e não sabe por quê. Então a resposta é reposição hormonal. É sim. Perfeito. Depois a gente destrincha pra quem. Beleza. Vamos de polêmica? Sempre. Vamos pra treta. Então, vamos lá. Olha só um golezinho aqui, Maurício. Dentro dos meus atendimentos, que eu atendo em consultório também, e a gente atende muito atenção primária à saúde, né? Tem lá um mapeamento de sintomas, as pessoas respondem, ali uma mulher já na faixa aí de 55 anos, e a gente percebe ali que tem vários sintomas que estão relacionados à menopausa. E eu comento muitas vezes, você já pensou em procurar um endócrino para fazer uma reposição hormonal? Nem pensar, porque minha mãe teve câncer, minha irmã teve câncer. E
aí, doutor Bruno, qual é a relação? Eu sei que você falou aí no teu discurso aí, da questão de ter uma célulazinha que tá quieta lá e começa a crescer de forma errada. E aí? Como é que é isso? Primeiro, assim, como é que surgiu esse link, né, entre câncer de mama e reposição hormonal? Porque exatamente isso que é a maior objeção da maioria das mulheres com relação à reposição hormonal. Então, sempre que a gente vai fazer, eu já pergunto, você já te ofereceram reposição hormonal? Tá fazendo por quê? Não, porque eu tenho medo de câncer. Aí é a hora que a gente tem que desconstruir isso. Então, de onde veio nessa relação? Veio de um estudo que foi suspenso em 2002, porque realmente um grupo ali do estudo realmente aumentou a chance, aumentou a incidência de câncer de mama. E aí saiu na mídia na época, 2002, que reposição hormonal causava câncer. E naquela época, quando saiu essa notícia, foi um furdunço danado, porque quem prescrevia parou de prescrever, quem usava parou de usar, quem ia usar não usou mais. E não apenas no público geral, mas dentro das faculdades, das academias, das pós-graduações, parou de se ensinar isso, não se falou. Nós tivemos uma geração inteira, e eu inclusive, que não teve um treinamento em reposição hormonal com essa máxima de que o hormônio causa câncer. Só que o que eles observaram é que, beleza, vamos parar de fazer reposição hormonal. Mas aumentou muito a incidência de quê? Fratura, osteoporose, doença cardiovascular, coisas que estavam relativamente controladas. Eu falei, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Aí começou os estudos independentes de pegar esse estudo original, que é o WHI, que é o famoso estudo, né, que viu mais de não sei quantas mil mulheres, e falou assim, vamos desmembrar isso aqui? Quem foi? Que mulheres são essas que tiveram câncer de mama? E aí era onde começou a separar a joio do trigo. Então, assim, eram mulheres acima de 65 anos, eram mulheres que tinham mais de 10 anos de menopausa, eram mulheres que estavam usando um tipo de hormônio que o corpo não reconhece. Então a gente começa, então peraí. Então se abre esse lado aqui do lado de cá. Aí eles viram que as mulheres que usaram estradiol cedinho tinham menos câncer de mama do que as outras, tinham menos fratura, mas tinham mais chance de trombose. Então a gente começou a desenhar, a mapear qual que é o perfil de mulher que vai se dar melhor com esse ou aquele tipo de reposição. Então, qual foi o hormônio que aumentou o câncer de mama? Foi a medroxiprogesterona, que é o quê? É uma progesterona que tem lá um radical, lá uma molécula grudada nela, para se tornar única. Então, o que a gente sempre diz, né? E não é teoria da conspiração, mas é algo que movimenta a indústria. Uma droga que tem naturalmente no seu organismo, na natureza, ela não é passível de você patentear. Sim. Então, se eu produzo progesterona, que eles chamam de bioidêntica, né? Igual a que o corpo produz, com a mesma estrutura bonitinha, se eu começo a fabricar e vender e fazer sucesso, todo mundo pode vir na aba e vender junto. Então não tem exclusividade, não tem patente. Então o que eles fazem? Pegam a molécula, modificam para gerar uma molécula nova, falam assim, isso aqui eu criei, isso aqui é meu. Só que essa molécula ela tem apenas uma propriedade igual à da progesterona, que é de deixar o endométrio fininho, que é aquela camada mais de dentro do útero para não sangrar. Só que os outros benefícios todos, os outros efeitos da progesterona não existem nessa molécula, não existem, é um troço diferente. E foi esse grupo que usou este hormônio que teve maior chance de câncer de mama. Não foi nem o estrogênio, que é o maior culpado que as pessoas botam culpa. Não, é o estrogênio que causa câncer de mama. Nem foi ele. E olha que nesse estudo eles usaram estrogênio tirado de xixi de cavalo. Ou seja, um troço totalmente bizarro. Eu chamo isso aí de medicina alternativa. Isso aí que é medicina alternativa. Pegar xixi de égua e dar para um ser humano é alternativo, pô. Com certeza. Né? Então aí nem foi esse hormônio que causou. E aí, quando a gente vê, falou assim, então o problema tá aqui, ó. Então foi aí que depois começaram a produzir a progesterona micronizada, bioidêntica, ou isomolecular. Pronto, resolveu esse problema. Mas a minha mãe teve. Aí isso não é com contraindicação absoluta. Né? Porque a gente não é refém da genética. Tá? A gente sabe disso. Existe essa bagagem, mas o que nós fazemos aqui, o ambiente, os nossos hábitos, influencia muito mais. É capaz de silenciar um gene ali que eu tenho de um câncer, por exemplo. Então a gente não é refém disso. Então, um parente de primeiro grau, e o primeiro grau é a mãe ou o irmão, com câncer, não é uma contraindicação para aquela pessoa. É claro que eu tenho que ficar mais atento a ela, porque frente a uma população sem nenhum familiar, aquela pessoa tem mais chance, por conta dessa genética. Sim. Mas o fato dela usar a reposição não aumenta o risco dela. Então, se eu fosse colocar assim, de forma bem clara, qual que é a contraindicação única assim, de não usar reposição hormonal, não fazer reposição hormonal? Se a pessoa
teve câncer de mama. Se não, Bruno, eu tive câncer de mama. Então, para você, não vai ser interessante. E até isso já está começando a querer a mudar, né? Depois de um tempo livre de doença, já se vê que a reposição não aumenta a reincidência, mas é tudo muito embrionário, então a gente prefere manter o que a gente vem fazendo para não ter problema para ninguém. Mas se eu fosse bater o martelo, câncer de mama e a reposição hormonal, a única contraindicação é se a pessoa teve. Você teve. A própria pessoa. A própria pessoa, Você teve, talvez não seja para você nesse momento. Para os outros todos, uma avaliação minuciosa, uma conversa e principalmente tirar o medo da pessoa é suficiente, né? E outra coisa que eu sempre falo, se a pessoa ela tem que te ouvir, assim, essas informações, não tem o medo, Bruno. Eu tenho que dar essa informação, educar, mas ela tem que se convencer daquilo e não fazer porque eu estou, em teoria, prescrevendo. Porque se ela encravar a unha, ela vai dizer que foi o hormônio. E a gente sabe, né, que a cabeça é suficiente para fazer um monte de coisa. Então, assim, você tá com medo? Tô. Então não faz. Não faz para sua proteção mental, para sua saúde mental. Você vai dormir com isso e qualquer coisa que acontecer contigo, você vai pensar, meu Deus, foi isso. Qualquer pontadinha na mama que der, meu Deus, é um câncer. E pronto, aí a mente termina de fazer o processo. Exatamente. Então a gente tem que... É quase que um consultório da gente, é quase que psicólogo também, né? O Camilo sabe. Por causa disso também. Mas câncer de mama e reposição hormonal é um elo muito mais fraco do que as pessoas pensam. Mas muito mais fraco mesmo. E se for câncer de ovário? Esse aí é menor ainda, né? De forma geral, todos os guidelines falam assim, que o câncer estrogênio dependente, você não pode usar reposição hormonal. Mas o câncer de ovário, como ele geralmente o tratamento é com a retirada, você não tem mais o tecido que está ali, o tecido que responderia. Mas geralmente quando é o câncer estrogênio dependente, a depender do nível do grau, também não é uma contraindicação absoluta. Por isso que a gente tem que individualizar. O câncer de mama, sim, isso não se discute. Mas nem o câncer de ovário, nem de endométrio, a gente é obrigado a não fazer a reposição. A gente tem que ser um pouco mais cuidadoso e ficar mais de perto, de olho. Mas quando a gente vai botar na balança, o benefício ainda é maior do que o risco. Perfeito. Eu tenho uma pergunta agora já mudando para os homens. Falamos de mulheres, né? Vamos passar para os homens então. Bom, a gente sabe que para o equilíbrio e uma boa produção de testosterona são um conjunto de fatores, inclusive um sono, restrição de sono pode comprometer. Demais. Sedentarismo também. Sabemos, inclusive, hoje que exercícios como de força, tensão, ainda mais grupos maiores, treinos de perna, né? A importância. Uma alimentação adequada, com nutrientes, cofatores importantes. O equilíbrio emocional, sabemos que o estresse também pode comprometer. Se o paciente ele cuida desses pilares, dessas questões, e mantém bons níveis de testosterona, vamos colocar um valor ali redondo, acima de 500, por exemplo. É possível, se ele se cuidar, com o passar dos anos, das décadas, manter esses níveis acima de 500 ou, ao envelhecer, 60, 70, 80, mesmo se cuidando ao máximo, obrigatoriamente vai cair? Boa. Assim, que existe uma queda fisiológica e natural, isso existe. Em média, de 1 a 2% todos os anos, a partir dos 35, 40. Uns mais rápido, outros mais devagar. Até porque o testículo ele vai envelhecendo. Então, mesmo que você esteja se cuidando, todos esses fatores que você citou, é um tecido que vai, um dia, realmente falir. Então, a tendência é que haja níveis cada vez menores, né? Só que acontece exatamente a questão do valor do sangue, né? O laboratório ali. E a gente fica muito preso ao número, de vez em quando. E aí é um problema que a gente tem pelo seguinte. O lugar de hormônio não é no sangue. É na célula. É lá dentro que ele faz a mágica. É lá dentro que a coisa acontece. E lá dentro a gente não mede. A gente mede no sangue e faz tá bom esses níveis aqui, então em teoria na célula tá bem. Em teoria. Porque a gente vai encontrar pessoas com 500 e que estão voando, pessoas com 500 e tá falando que a libido tá baixa, que tá com disfunção erétil, tá com fadiga, tá com indisposição que não justifica. E, mas o sangue tá normal, mas e dentro da célula? Então, quando a gente ficar muito apegado ao número, a gente pode incorrer num erro de tratar o número, tratar o papel. Então, eu preciso sempre correlacionar o número, que é uma ferramenta válida, é o que a gente tem, com a clínica, principalmente tentando graduar os sintomas, a intensidade, quando que começou, fatores que puderam desencadear aquilo, fatores que melhoram, fatores que pioram, ou seja,
Eu preciso usar o laboratório depois de uma análise minuciosa que o paciente me conta. Então o negócio é a ausculta. É claro, você tendo todos esses cuidados que você falou, a tendência é que ele realmente se mantenha cada vez mais com níveis mais satisfatórios para atender a demanda do organismo. Porque o estresse, privação de sono, a gente sabe que são excelentes para baixar a testosterona. Obesidade, né? A gente sabe que a gordura é um tecido que é endócrino, metabolicamente ativo, e ele por si só, por estar com muita gordura, já inibe a produção natural dele. A níveis até de hipogonadismo mesmo, de testosterona muito baixa. Então esses cuidados eles são essenciais, mas invariavelmente vai ter uma queda, né? O que a gente precisa entender é que às vezes nem sempre essa queda vai se refletir em sintomas. Às vezes é um número. Então é nessa parte que a gente... E que essa análise do número é que levou a medicina para um lado muito ruim. Onde a gente começa com protocolos, né? Tipo, tem que estar acima de 500, de 700, de 900. Menor que isso, tá doente. Né? Eu digo isso porque eu aprendi assim também. Num dos cursos que a gente faz, desses de anti-aging, modulação hormonal, se ensina isso. Tem que estar acima disso aqui. Não, peraí, pô, mas se o cara tá com 300, mas diz que não tem nada, não tem queixa nenhuma. Por que necessariamente eu tenho que deixar esse cara em torno de 500? Assim, o que isso me traz de benefício? De sair de 300 para 500, porque o cara não tá sentindo nada. Então o que a gente tem que tomar cuidado é com essa questão do número e não tratar o exame. Tratar o paciente com a ajuda do número. Só que o exame de sangue de hormônio ele tem um problema muito sério. Porque o hormônio naturalmente não é um troço estável, né? Ele não é um negócio que fica constante 500 o dia inteiro. Tem o ciclo circadiano, então ele oscila ao longo dos dias. Então quer pegar um nível mais alto? Faz de manhã. Mas faz um teste de testosterona às 5 da tarde pra você ver. Vai estar no nível mais baixo. Então, além dessa oscilação no dia, entre os dias isso acontece. Então, o exame de sangue de um hormônio, e se eu pegasse o exame de sangue e tentasse avaliar por ali, é como se eu tentasse te dar uma foto de um trecho de um filme e dizer, Camilo, me fala qual é o final desse filme aqui. Se você conhecer o filme, você me conta. Mas se você não conhecer, você vai chutar. E pode ser que você acerte. Sim. Então, é como se fosse uma foto. Tô vendo a foto daquele momento. Assim, nessa hora... Não fica nada específico ali, né? Não. Então é difícil essa questão do hormônio, do sangue por isso. E aí a gente tem que desapegar. E aí, uma vez que a gente tem essa noção de que existem essas limitações, o exame vai me ajudar a me guiar, mas depois de eu construir um raciocínio com a queixa. Ouvi, levei em consideração, entendi a cronologia, entendi a intensidade. Beleza, estou achando que tá mais para esse lado. Deixa eu ver o exame. Aí o exame vai me respaldar. O caminho é esse, o caminho não é esse. E mesmo assim, às vezes o exame vai me dizer totalmente o oposto do que a pessoa tá dizendo. Perfeito. Que é a questão... A clínica é soberana. O cara de 40 anos com a testa de 400, mas tá lá. Não tem relação, não tem libido, não tem ereção. Perfeito. Eu falei, meu amigo, peraí, tem um troço errado aqui. Aqui tá me dizendo que você tá bem. Você tá me dizendo totalmente o oposto. E aí é nesse conflito que às vezes peca o número. É a hora que vem um extremo do lado de cá, que é a endócrino tradicional. Então, assim, tá normal, você não tem nada, vai dormir. Que é o tratar o exame, né? Não, você tá estressado, vai tirar umas férias, vai arrumar uma válvula de escape. E o cara, pô, não tem nada, não tem problema nenhum, ou seja, tá tudo certo. E vem o outro extremo, né? Não tem que estar acima de 800, o cara tá com 700, não tem nada, queixa nenhuma, e testo no cara o tempo todo. Aí quando ele vai tentar ser pai dali a uns anos, fala, ih, tô infértil. Sim. Então a gente tem que saber no meio termo. Legal. Nem aqui nem lá. E aí desse jeito a gente consegue individualizar. Então enxergar o exame não necessariamente como um determinante, mas para colaborar com o estudo global que a gente faz do paciente. Né? Exato, chama exame complementar, justamente por quê? Para complementar o meu raciocínio, mas que eu já fiz baseado nas queixas. Então, olhar exame antes, a gente aprende isso na faculdade. Sim. Você olha o exame depois que você já examinou o cara, você ouviu, colheu a história dele inteira, botou o cara na maca, enfiou a mão na barriga, ouviu, escutou e tudo, depois eu vou olhar o exame. Só que não, a gente inverte, né? Sim. Pede o exame antes, o paciente na consulta, olha o exame antes, já vê mais ou menos tudo ali e já tenta induzir. Não, você tá com isso? Tá aquilo outro, pra ver se casa. Aí o paciente, eu tô com isso mesmo. Então é isso. Inverteu tudo. Perfeito. Continuando ainda nos hormônios, só mudando o hormônio, vamos pra insulina agora. Vamos. Resistência à insulina. Uma questão que eu acho muito importante a gente falar, porque
sempre que se fala em resistência à insulina, a primeira coisa que se vem à cabeça é risco de diabetes. É a primeira questão que as pessoas correlacionam. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do efeito da resistência à insulina relacionada a outras doenças, porque a gente sabe que existem algumas, vamos dizer assim, disfunções de base, como inflamação crônica subclínica, como resistência à insulina, que são base de uma série de doenças, né? Isso. Então, como é que é essa questão da resistência à insulina? A gente sabe também que os valores de referência de laboratório ali são extremamente amplos, né? Você pega ali um laboratório com 3 a 25, cara, quase 10 vezes mais, 8 vezes mais, né? Não faz muito sentido. Exato. Fala um pouquinho disso pra gente, doutor Bruno. A resistência insulínica hoje tá na moda porque as pessoas são cada vez mais obesas, né? Então, existe uma relação direta entre esse momento que a gente vive hoje de alimentação ruim e sedentarismo, junto com a resistência insulínica. Então, o que acontece? Pela alimentação errada, né, seja lá de combinações, de quantidades, de escolhas, a insulina é aquele hormônio que põe o açúcar para dentro da célula. Então, ela só vai ser liberada diante da presença desse açúcar. E é uma relação quase que linear, né? Quanto mais eu tenho, mais eu libero. Só que é o seguinte, se eu colocar todo esse açúcar que eu comi, seja na forma de carboidratos, simples ou não, para dentro da célula, de uma vez, essa célula morre. Ela vai passar por um estresse metabólico tão grande que ela não vai conseguir sustentar. Ela não resiste, ela acaba morrendo. Então, numa tentativa de proteger o indivíduo, aquela célula ela para de responder à presença da insulina. Então, quando a gente fala que eu tenho resistência à insulina, quando um tecido, uma célula tem resistência a um hormônio, aquela célula parou de responder ao estímulo. Então, por haver essa falta de resposta, eu não colocar esse açúcar todo para dentro da célula, eu tenho a resistência e o corpo produz mais, para ver se vence isso. Só que tem um problema aí. Porque das várias funções que a insulina tem, uma delas é inibir a quebra de gordura. Ou seja, se ela está alta, ela inibe aquilo. Outra coisa, ela é o hormônio mais anabólico que nós temos. Ela constrói as coisas, só que ela constrói tudo. Músculo, gordura e células, outras qualquer. Então, esse processo de aumentar a insulina por conta de uma resistência está atrelado ao quê? Aumento de gordura, principalmente a gordura visceral. E a questão da proliferação de outras células, por exemplo, né, uma manifestação que a gente vê na cara da pessoa que tem resistência insulínica, que é aquelas manchas pretas, né, que a gente chama de acantose, que tem no pescoço, que tem às vezes na axila, em região de dobras, aquilo é uma manifestação clínica da resistência insulínica, por quê? Ela proliferação de fibroblastos, que é uma célula da pele, junto com aquelas células que dão aquela cor escura. E a pessoa acha que é sujeira, e acha mesmo, doutor, isso aqui não sai, eu já esfreguei, já fiz tratamento para clarear e não sai. Então emagrece que isso aqui some. Então, essa proliferação de células ela pode se tornar descoordenada. E uma proliferação descoordenada é um câncer. Então, por isso que a gente vê uma relação direta com resistência insulínica e câncer, resistência insulínica e doenças outras, como infarto, AVC e por aí vai. Resistência insulínica e doenças neurodegenerativas. Daí que a gente chama o diabetes tipo 3, o Alzheimer, porque existe uma correlação dos níveis de insulina e a resistência à insulina com a parte cognitiva. Então, ela está na base de quase todas as doenças. E se você for olhar a origem lá da resistência insulínica, tudo começa com a alimentação errada, a disfunção mitocondrial, ou seja, você vai... Mas a origem é quase que sempre a mesma. Mas ela passa, fatalmente, a resistência insulínica passa como fisiopatologia de quase todas as doenças. Então, a gente tem que intervir no início, justamente para evitar que essas doenças se espalhem, que é o que está acontecendo hoje. E ela como está intimamente relacionada à obesidade, é onde a gente tem que bater de frente. Então, até que a obesidade hoje está relacionada a 221 doenças diferentes. Você tem um risco aumentado de 221 doenças, sendo 24 tipos de câncer. De onde vem esse câncer? Tanto da resistência insulínica quanto da inflamação crônica, subclínica, do estresse oxidativo, excesso de radicais livres. Mas a resistência insulínica é algo que a gente tem que combater. A questão do exame é outro problema, porque, Bruno, existe um valor abaixo do qual a insulina tem que estar? Eu costumo brincar o seguinte, ela tem que estar no menor valor possível, desde que não seja uma doença. Né? Um diabetes tipo 1, onde a pessoa destrói o pâncreas e não produz nada, não é interessante. Então, onde a pessoa tem uma glicemia controlada e os menores níveis de insulina, pô, maravilha. É assim que tem que estar. Então, não existe um ponto, digamos assim, tem que estar abaixo disso aqui. Mas é diferente eu colocar um cara de 25 e um cara que está com 6. Apesar de estar dentro da faixa da normalidade. Então, a gente usa
o parâmetro de insulina, mas até como um acompanhamento. Então, beleza, ele veio no consultório e estava com 25. Fez o tratamento, 2 meses depois está com 15. Pô, tá com 10. Então, 15 ainda tá alto? Ainda tá alto, mas o cara tava com 25. E tá tendo uma melhora progressiva. Então, a insulina é bacana para você ver a adesão à dieta, para você ver que o cara tá fazendo mesmo o que você propôs. Então, você usa a insulina para acompanhamento. Para dar diagnóstico de forma isolada, não tem consenso sobre qual número ele tem que estar. Isso aí não existe. Teve um artigo em 2003 que ele falou, inclusive, que resistência insulínica é insulina basal acima de 15. E foi um jornal conceituadíssimo. Pô, cara, assim, a revista diz isso. Aí a galera, vocês falam, o pessoal vendo, não, tem que estar abaixo de 6, abaixo de 7, abaixo de 8. Então, nisso aí não tem consenso. Inclusive, na endocrinologia mesmo, a gente foi treinado a não pedir o exame de insulina. Não, tem que pedir exame de insulina. Pra quê? Ou seja, não tem consenso. Então, é a forma como você vai analisar aquele exame para te dar respaldo para dizer, tá respondendo? Não tá? Tá aderindo à dieta? Ah, eu tô emagrecendo, aí insulina de 28. Pelo amor de Deus. Isso aqui subiu do quê? Não foi do nada. Isso aqui sobe mediante um estímulo. Qual foi o estímulo? Comeu. Então vamos jogar limpo. Então te ajuda até dar uma rastreada nos pacientes. Fala assim, rapaz, não mente pra mim. Triglicerídeo de 250. O cara dizendo, não, tô fazendo tudo bonitinho. Não tá, meu. Sim. Não me engana. Você tá se enganando, porque a mim você não me engana. Então não tem o número, tá? Mas a gente usa ela como esse instrumento pra ir ditando. Tá seguindo, não tá seguindo, tá fácil, tá difícil, tá respondendo, não tá respondendo. E teria algum marcador que seria mais, vamos dizer assim, mais diagnóstico? Porque a gente tá falando de insulina basal, não é? A gente pode usar o ROMA-IR, né? E eu pedia isso com mais frequência, hoje não mais, mas era a curva glicoinsulinêmica, né? Que você faz realmente uma dosagem basal e diante do estímulo com glicose, dextrosol no caso, você vê quanto que ela vai, né? Qual que é a resposta daquilo ali. E aí, se for realmente uma resposta muito exagerada, você fala, esse cara tem uma resistência, porque ele exagerou muito na resposta. Mas até nisso não tem mais, antigamente até vinha um valor de referência no próprio laboratório que tiraram, se não existe referência para isso. Então, assim, o número em si não tem. Só que tem que pensar o seguinte, e assim foi assim que a gente aprendeu. A resistência insulínica, como ela vem acompanhada de outros comemorativos, por exemplo, aumento de circunferência abdominal, alteração do colesterol, alteração de glicemia, a insulina retém água, retém sódio, então aumento de pressão arterial, a gente compôs, a gente não, né? Que nós chamamos de síndrome metabólica. Então, a síndrome metabólica, que é esse conjunto de alterações, seja de aumento de cintura abdominal, pressão arterial, a dislipidemia, alteração de glicose, a pessoa que tem essas alterações, ela já tem o protótipo de uma resistência insulínica. Então, em teoria, eu não precisaria realmente dosar a insulina para ver com a pessoa com a circunferência acima de 90 tem algum grau de resistência insulínica. Então, não precisaria do número. Assim, tá na tua barriga que você tem isso. Sim. A pessoa toma remédio para pressão, toma remédio para baixar triglicerídeo, toma remédio para controlar a glicemia. Você tem dúvida que esse cara tem resistência insulínica? Então, aquela questão realmente, de novo, do número. Eu preciso de número? Eu falei, não, eu bato o olho, eu sei que o cara tem. O pescoço tá preto, tá escurecido, tá na cara dele, literalmente tá na cara dele. Então a gente não precisaria por isso. Mas tentando refinar nossa conduta para ser mais assertivo possível e até para mostrar mais mesmo que a gente tem conhecimento, a gente usa para ir rastreando o tratamento. Perfeito. Mas o número em si, um valor de corte, não teria não. Legal. Eu tenho um complemento e uma pergunta. Um complemento é uma observação. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você falou que na endocrinologia vocês não aprendem a pedir o exame de insulina. Exato. E uma vez, em uma reunião médica, eu ouvi isso de um próprio endocrinologista. Eu falando um pouquinho da importância da gente acompanhar a insulina, ele falou, mas eu não peço porque a insulina não fecha diagnóstico de diabetes. Exato. Só que a questão é que quanto mais a gente estuda, a gente sabe que a insulina não é só vinculado a diabetes. E todas as questões que você falou, desde cerebrais, cardiovasculares e por aí vai. Então, de forma geral, vale a pena a gente acompanhar esse exame e, quando começa a se alterar, não esperar chegar até aquela fase de ter a mancha negra, mas já tratar antes, que é a prevenção, não é isso? Sim. Até antes do Dr. Bruno responder, vou aproveitar que você falou, porque eu trabalho muito, não trabalho com diagnóstico, porque eu não sou médico, obviamente, mas a gente trabalha muito com prognóstico.
E eu acho que isso é importante da gente entender. Né? Você não dorme bem, acorda diabético. Existe um caminho até você chegar lá que, via de regra, demora tempo. Né? E aí eu acho que no sentido de pensar em prognóstico pode ser bem interessante, né? Perfeito. E mesmo hoje, com os exames que nós temos, geralmente uma pessoa, quando ela recebe o diagnóstico de diabetes, ela já tem 5 anos de doença. Ou seja, ela já perdeu metade do pâncreas em função só por esse delay. Quando a gente dá um diagnóstico, você está diabética, 50% das células beta, das células do pâncreas que produzem insulina, já estão disfuncionais. Ou seja, o timing ainda está muito ruim. Já está atrasado. Já está atrasado. Então, o que a gente tenta fazer agora, inclusive, os tratamentos de diabetes hoje, não é só baixar a glicemia, é preservar a célula beta, que é as células que produzem insulina, e de preferência com que elas voltem a proliferar. Então, terapia com células tronco e tal. E várias drogas hoje, elas são voltadas para isso, para preservar o pâncreas ao máximo e fazer com que ele prolifere. Então, uma das drogas que a gente usava antigamente, né, que eram as sulfonilureias, gliclazida, benclamida, essas coisas, que pega no posto, elas fazem o quê? Elas espremem o pâncreas para gerar mais insulina para baixar a glicemia, baixa a glicemia. Mas no longo prazo a gente vê que o pâncreas entrava em falência mais rapidinho. Então, o que falta às vezes é justamente uma visão mais flexível, né, de algumas coisas assim, ok, no consenso não diz isso, mas talvez para essa pessoa eu consiga fazer a diferença acompanhando mais de perto, vendo essa insulina subir ou cair, justamente porque essa relação, inclusive, a gente já mudou essa percepção de que antes da resistência insulínica aparecer, o que vem primeiro é a hiperinsulinemia, e não o contrário. A gente pensava o quê? Estou resistente, o corpo gera mais. Inclusive eu falei isso. Mas o que acontece? A primeira resposta é a hiperinsulinemia para depois vir a resistência. E às vezes quando você pega esse momento, com todas as críticas ao exame, que é algo pontual, se a dieta foi mal feita no dia anterior, a insulina já altera, mas é você ter mais ferramentas. Mesmo com as 12 horas, né? Você tem mais ferramenta para despertar a consciência da pessoa. Então realmente não é algo assim populacional. Se for pensar em saúde pública, de fato, talvez seja um pedido, um exame a mais que onera o sistema e não traga tantos benefícios. Porque saúde pública é número. Mas no teu consultório, onde é um por um x1 ali, às vezes é ali que você vai conseguir fazer a diferença de uma pessoa. Mas é uma vida. Então, em contexto de saúde pública, beleza, a gente sabe que não vale nada. Mas e para aquela pessoa? Talvez eu consiga, com aquele exame alterado, convencê-la de que ela tem que mudar. E a gente faz isso, a gente faz um trabalho de formiguinha. Sim. E aí aquela pessoa, começa a mudar, gera o exemplo para a família, gera o exemplo para um amigo, de repente tá lá influenciando outras pessoas na rede, que hoje deu fala para todo mundo, inclusive para quem não pode falar. E aí acaba, pronto, influenciando outras pessoas. Então, é uma sementinha que você planta. Sim, legal. Eu tenho uma dúvida, Maurício, que eu ia falar com relação a um detalhe que ele comentou que é importante. A gente sabe que a insulina tem uma característica anabólica, não é isso? E, como você bem falou, quanto mais baixa ela tiver, melhor. O paciente chega lá no consultório, ele quer melhorar a composição corporal, quer ganhar massa muscular, que é fundamental, perder gordura e uma insulina de 25. A gente começa um trabalho para baixar e vai baixando 15, 10, 7, 5, 3, 2, 1. Quanto mais baixo, melhor. Mas o quanto esse bem baixo pode impactar para ele perder eficiência de construir massa muscular depois? Boa. É porque assim, quando a gente fala que ela tem que estar baixa, é porque a insulina ela responde de duas formas, né? A gente tem a insulina que ela é produzida de uma forma constante, que é a insulina basal mesmo, que é produzida independente de qualquer tipo de estímulo, que você faz em jejum, que você encontra ali. Mas você não perde a capacidade dela responder ao estímulo, que é a resposta de segunda fase, que é quando você coloca a glicose para dentro e o pâncreas responde. Então essa parte ela não se perde, ela se perde no diabético, por exemplo. A pessoa que está com uma intolerância à glicose, ou seja, um pré-diabético, ela perde essa fase rápida. Por isso que muitas vezes a gente vê uma glicemia de jejum normal, mas quando você coloca ela à prova e faz um teste de sobrecarga com glicose, 200 e cacetado. Então o que a gente está vendo ali é aquele exame da produção basal, ou seja, estou produzindo pouquinho. Por quê? Porque não tem a necessidade. Mas ela mantém a habilidade dela de responder a uma carga de glicose. Então treinou, fez lá um pós-treino com carbo e tudo, de alto índice glicêmico, como vocês elaboram aí brilhantemente, ela vai ter o pico dela sim, normalmente. Né? Só que por ter menos gordura, ela é mais sensível, então ela não precisa produzir tanto. Ela produz menos, mas ela é capaz de gerar a resposta igualzinho.
E essa pergunta é muito comum, porque o paciente acha, não, mas tá baixa demais. Eu falei assim, olha, só tá baixa demais se fosse um contexto de doença. Pô, tá baixa demais, a glicose subiu, de fato, você não tá produzindo. Sim. Esse ponto já era. Uma doença autoimune, o que aconteceu. Mas, numa pessoa rígida, né, uma pessoa de 2, de 3, falou assim, meu amigo, maravilha. Seu corpo sabe, já entendeu o recado, e se for para queimar a gordura, ele consegue. Agora, com a insulina alta, qual que é o sinal que o seu corpo entende com uma insulina alta? Não queima nada, tá vindo tudo de fora. Nós vamos guardar tudo, então não precisa queimar nada que está estocado aqui. Então é impossível uma pessoa emagrecer com insulina alta. Sim. E aí é a hora que a gente pega no pulo, né? Já tô fazendo tudo certinho, isso, 25 de insulina. Não, fera. Peraí, não tem jeito disso aqui. E assim, 12 horas de jejum, acorda com insulina de 25. É um troço que não bate. Diabetes 2 tem remissão, doutor Bruno? Boa palavra, tem remissão. Dizer em cura, aí é outros 500. Então tem muita gente que passa a ter controle absoluto da glicemia sem nada. Essas pessoas estão em remissão. Mas dizer assim, estou curado, já é uma palavra forte demais, né? Assim, ela entrou em remissão porque realmente ela entrou adotou cuidados, hábitos que permitiram o corpo dela reagir sozinho. Então remissão, show de bola. Cura, já não acho que é a palavra mais adequada, não. Porque se voltar a ter o comportamento anterior, vai voltar. Experimenta engordar de novo, ver se não volta. Né? Então cura não, é remissão. Empreendeu. E na verdade, todo mundo tinha que fazer o que tem que ser feito, né? Só que por causa do diabético, ele não tem a opção. Amigo, ou você faz, se cuida, treina, faz a dieta bonitinho, ou você vai pagar um preço alto. Uma amputação, uma insuficiência renal, vai ficar preso numa máquina de diálise o resto da vida, ou vai ficar cego. Então, assim, ele não tem escolha. Mas o ideal é que todos nós adotássemos um estilo de vida semelhante. Mas pra ele, ou ele faz, ou ele não tem jeito. Vamos para mais polêmica? Bora, eu gosto da treta. É bom, né? Vamos pra treta, estamos prontos aqui, vai. Tireoide. Distúrbios tiroidianos, não só hipotiroidismo, como também Hashimoto. Hoje a gente escuta muito dizer da relação com o consumo de glúten. O que você tem a dizer sobre isso? Boa. Hoje tá endemonizado, né? Glúten, lactose. Sentou na mesa, só tira glúten e lactose da sua vida. O que eu acho um exagero danado, um terrorismo nutricional que mais faz mal do que faz bem. No caso do hipotiroidismo por Hashimoto, né? Que Hashimoto é uma doença autoimune, para quem não está habituado ao termo, e que é a principal causa de hipotiroidismo, né? Uma inflamação da tireoide crônica, silenciosa, que vai destruindo a tireoide aos pouquinhos até que ela para de funcionar. Por ter um componente autoimune, talvez sim, nesse paciente, isso já teve estudo, tá? Que o glúten ele é capaz de influenciar essa resposta do organismo aos anticorpos da tireoide, mesmo que a pessoa não tenha intolerância ao glúten, não tenha doença celíaca, que não seja intolerante. Então, existe esse dado. Mas é aquilo que eu falo, assim, é individualizar as coisas. Então, de forma geral, orientar isso para todo mundo eu não acho válido, tá? A orientação tem que ser dada, e o que eu digo é o seguinte, olha, se for possível, tem controle nas mãos, evita. Mas não se furte a vivenciar os momentos, a celebrar um jantar com as pessoas e tal. Não cultive esse medo da comida, esse medo aos nutrientes, tá? Então, em casos assim, por existir dados que podem me trazer algum benefício, a gente traz isso pro consultório e orienta. Fala assim, ó, se tiver fácil, não usa, não come. Mas, pô, vai sair com a família para uma pizzaria? Vai ser feliz. Vai lá, toma tua pizza e volta pra tua dieta depois. Então, generalizar isso, não. Assim como nada em medicina pode ser generalizado. Mas, no contexto de Hashimoto, é um dado interessante que a gente tem que trazer isso, né? Então, um dos exames que eu peço, quase que para todo mundo, é a alteração genética que predispõe ao glúten. Não para proibir, mas falar assim, olha, fica atento. Até porque a intolerância ao glúten, ela vem meio mascarada. Ela vem, às vezes, não como uma distensão, uma diarreia, ou qualquer coisa intestinal. É uma lesão de pele que não cura. É uma rinite eterna que o cara nunca sarou. É uma enxaqueca que vem toda semana. É uma astenia, um cansaço, uma fadiga que não se explica. Então, sim, ela pode vir de várias maneiras. E tem horas que a gente tem que fazer um teste. Você olha, para e vê. E às vezes é o que muda a vida da pessoa. Assim, cara,
Minha amiga, minha vida é outra. Mas todos os meus exames para glúten deram negativos. Assim, esquece o exame. A clínica é soberana. O teste retirado aí de reintrodução é padrão ouro, né? Pois é, e às vezes... Melhor que tem. E quando a gente, às vezes, o que acontece? Mas eu nunca tive esse problema. Às vezes a pessoa, ela tá lá com seus sintomas, achando que é estresse, que é excesso de trabalho e tudo. Ela para de fazer uso do glúten, melhora uma série de coisas. Aí ela volta. No que ela volta, ela piora. Assim, mas assim, piora muito. Eu falo assim, eu comia glúten até um mês atrás. É aquela questão do sistema imune, né? Enquanto ela comia, o sistema imune segurava a onda, assim, no 220, na quinta marcha o tempo todo, pé embaixo para conter. Quando ela tirou o glúten, o sistema imune quieta. Na hora que ela põe de novo, acontece o que chama de flare-up. Ou seja, o sistema imune volta de novo, é quando começa a agredir tudo. Então é interessante saber que isso pode existir, mas o que eu sou contra é realmente assim, é terrorismo. Mas não pode, acabou, pronto, acabou. Nunca mais chegue perto de glúten na sua vida. Uhum. Aí não. Aí a questão realmente de, pô, testa, fica sem pra ver. É pra quem é celíaco, né? Enfim. Ou que sabidamente tem. Por exemplo, Bruno, eu como glúten e estufa a barriga. Eu falo, não, então você não pode. Você tá colocando algo pra dentro que o seu corpo não sabe o que fazer com aquilo. Aí individualiza. Que é a minoria da população. Sim. Sempre aquela máxima, né? Da diferença entre o remédio, o veneno e a dose. É a dose. Então. E é difícil padronizar essas informações, porque do mesmo jeito que nós somos diferentes por fora, por dentro a gente é muito mais, né? E a gente não consegue nem ver, né? Exatamente. É complicado isso. Você falou de tireoide, marcadores da tireoide, então para ficar organizado eu vou seguir a sequência. Vamos falar aí de um marcador TSH. Uma das coisas que eu atendo há quase 20 anos, então eu já vi de tudo, basicamente. Mas uma coisa que às vezes me incomoda em consultório é quando os pacientes chegam, deu uma TSH um pouco mais elevada, 4, 5, 6, e muitas vezes o médico já, toma o remédio. Só que nós sabemos que existem nutrientes que podem ajustar também. Por exemplo, se ela tem uma TSH 6 e o ferro, ferritina lá embaixo, o zinco lá embaixo, a vitamina D lá embaixo, por que não, às vezes, tentar ajustar esses nutrientes? Na minha prática clínica, eu vejo muitas vezes baixando a TSH. Eu queria te perguntar se faz sentido isso que eu estou dizendo, como é a sua conduta quando chega um homem ou uma mulher com uma TSH um pouco mais elevada? Bom, faz total sentido, inclusive na nossa pós-graduação. Desculpa, esqueci de falar do selênio também, né? Sim. O módulo de tireoide, ele começa com fisiologia da tireoide, justamente falando disso. Os micronutrientes, os ingredientes que eu preciso para fazer um hormônio tireoidiano. Então passa por magnésio, que precisa para fazer, botar o iodo para dentro, passa pelo iodo, passa pelo selênio, passa pelo zinco, passa pelo ferro. Então, qualquer deficiência nesses micronutrientes, consequentemente, vai alterar a síntese do hormônio tireoidiano. Isso é fato. Então, a gente tem que ter essa percepção e avaliar micronutrientes para justamente, não é uma destruição da glândula, é uma carência nutricional. Talvez a maior dificuldade nossa, você sabe disso, é medir. Né? O sangue é ruim para ver isso e tal. Alguns marcadores funcionam, outros não. Mas no questionamento ali, no questionário alimentar, você consegue talvez identificar isso. Agora, o outro ponto que eu batia no início, quando a gente falou de testosterona, oscilações do exame. Então, assim como acontece com testosterona e os outros hormônios, com o TSH não é diferente. Aí acontece o quê? Isso chega, paciente com TSH de 6. Geralmente uma mulher jovem, o gineco pediu, vou fazer um check-upzão, TSH de 6, e vai pro endócrino. Isso quando manda, né? Se já não manda, tomar T4 e T3 manipulado. Mas às vezes manda. Aí você olha assim, 6. Aí você olha o histórico. Era 2, 2,5, 1. Aí teve aquele ponto de 6. Qual que é a conduta? Repete. 2 meses depois, 1,5. 1,5. Gente, hormônio é assim. Então, é claro que naquela hora que eu vejo um TSH de 6, eu falo, escuta, alguém na tua família tem hipotireoidismo? Minha mãe e minha avó. Beleza. Aí você vai ver, tem os anticorpos contra o tireoide alterados. Tá com a clínica bem sugestiva, com a queda de cabelo, pele seca, cansaço que não justifica, e não era assim e tal. Ok, pode ser que realmente isso seja. Mas a maioria das vezes, não tem história familiar nenhuma, não tem anticorpos positivos, é uma alteração pontual daquele dia. Aí você vai e condena a pessoa a usar um remédio pro resto da vida, sem necessidade. Então eu nunca posso determinar um tratamento que vai impactar na vida da pessoa, que é tomar um remédio o resto da vida. Na cabeça dela é isso.
tomar um remédio o resto da E vida. tireoide tem muito disso, né? É o resto da vida. E assim, pra gente que é da área, isso é cotidiano, não abala em nada. Ó, compra isso aqui na farmácia, toma todo dia de manhã em jejum. Mas a pessoa, é um remédio o resto da minha vida. Ela já fica triste, ela já se sente doente por saber que vai tomar o resto da vida. Então eu não posso condenar uma pessoa pra fazer isso. Eu posso, escuta, vamos repetir, daqui 2, 3 meses você não vai morrer por causa disso. Aí ela vem, um e-mail, fala assim, segue a vida, ano que vem você volta. Putz, pronto, resolveu. E a questão nutricional também, pô, como é que estão os nutrientes? Selênio, vitamina D, zinco, ferro e tal, magnésio. Olhei, pô, tá tudo falta, tudo ruim, sua alimentação tá podre nisso aí. Pronto, aí você ajusta isso aí sem precisar usar o hormônio. Mas é aquela questão, né? Hoje é hormônio pra tudo, pra todo mundo, tem que estar menor que tanto, igual pra todo mundo, e virou um protocolozão. E aí chega a gente usando, que não tinha necessidade, nunca teve um histórico de nada, e tá lá usando um hormônio, porque o cara achou que precisava. Principal causa, então, de disfunção de tireoide é nutricional, eu diria. Eu não posso dizer exatamente nutricional, porque assim, a causa mais comum é a doença de Hashimoto. É uma condição autoimune, é tireoidite de Hashimoto. Essa é a causa mais comum. A gente não vai Aí encontrar... é basicamente genético. Tem a bagagem genética com alguma coisa que mudou ao longo do caminho que disparou o processo, né? Então a gente não vai ver, assim, causas nutricionais. É lógico, a gente sabe, por exemplo, que o selênio, isso tem estudo. Quando você suplementa em pessoas deficientes, você consegue baixar os títulos ali dos anticorpos que estão no Hashimoto. Então você consegue, em teoria, postergar um hipotireoidismo que poderia surgir. Ou seja, você freia a agressão. Baixou os anticorpos, não tem ataque mais à tireoide, você consegue preservar aquela tireoide por mais tempo. Em teoria. Então, sim, existe. Você consegue, vamos segurar isso aqui para ver se não desenvolve. Vambora. Então o selênio, por exemplo, já mostrou isso. Teve um estudo com selênio e inositol. Então, mas assim, não posso dizer que é nutricional. Isso aí já seria um pouco assim, over. Né? Mas que é uma avaliação que eu tenho que ter. Uma avaliação que traz ali em conjunto. E que tem hora que vai fazer super sentido. Ainda mais ferro em mulher que perde sangue todo mês na menstruação. E tem até... Os casos são maiores em mulheres do que em homens. É uma doença de mulher jovem. É, né? E a doença da tireoide é mulher jovem. É bem típico, assim. Homem pode ter, claro, mas é muito mais frequente em mulher. Então, quando chega no consultório, aquela queixa de meu cabelo tá caindo, tô cansada, não consigo subir uma escada, um sono demais. Assim, ou é deficiência de ferro ou é tireoide. Já vai em cima ali. E aí geralmente tem os dois, né? Ela tá lá menstruando horrores, mas tem uma ferritina de 30, e aí o pessoal não tá normal. Tá normal, isso aí é depressão, e manda embora. E também tem um Hashimoto junto, e é a hora que a gente também às vezes esbarra com o pessoal conservador demais. Por quê? A pessoa tá lá repetidamente com um TSH de 6, ou até de 5. 4 às vezes. E a pessoa, eu não tô normal. De 2 anos pra cá, piorou. Tô assim. Aí você olha o histórico, era 1. Era 1,5. Tá 4. Não, tá normal, mas tá 3 vezes mais, 4 vezes mais do que ela tinha hábito de ter. E aí, isso aconteceu, eu lembro muito bem, com uma nutricionista que eu atendi. Ela chegou com uma queixa de uma queda de disposição, assim, absurda, onde ela parou de ter interesse até em atender, que era algo que ela gostava de fazer, se cuida e tal, e ela falou assim, não entendo o que tá acontecendo, cabelo caindo, e aí, TSH de 2, eu lembro muito bem disso. E aí, o que tinha no exame dela junto ali, que chamou a atenção, era um LDL de 300, um colesterol. De uma nutricionista, que faz dieta e treina. Foi no cardiologista, como deveria ir. Aí o cardio olhou e falou assim, isso aqui é familiar. Ou seja, é genético, toma aqui um remédio para estatina, para baixar o colesterol. Aí ela veio comigo, que ela não tomou o remédio. Ela falou assim, não, queria ver se é isso mesmo eu tomo. Eu falei, quem da sua família tem colesterol alto? Ela disse, ninguém. Eu falei, então é familiar de qual família, né? Porque a sua não é. É da sua, né? E aí ela me contando e tava assim, mas a minha mãe tem Hashimoto. E ela não tinha os anticorpos negativos e um TSH de 2. Aí eu falei, Amanda, nós vamos tratar como se fosse. Nós vamos fazer um teste terapêutico. Se for, você melhora. Se não for, daqui 2, 3 meses eu tiro e segue a vida e vamos investigar outras coisas. Pois foi nesse ponto que o TSH dela caiu de 2 para 1, foi uma queda muito pequena, mais um LDL de 300 para 106. Ou seja, porque uma das manifestações do hipotireoidismo é um colesterol alto, né? E ela só tinha isso. E além da manifestação clínica, eu falei, e você, como é que tá? Você fisicamente, como é que você tá?
voltei ao que era. Então, assim, é o exemplo de que o número me dizia uma coisa, o paciente me dizia outra, eu falei, cara, eu vou escutar você. O seu exame tá normal. E se eu fosse, no caso dela, seguir o consenso e seguir o guideline, eu não precisaria fazer investigação nenhuma mais. TSH normal, vai pra outra coisa, não é tireoide. Eu tinha comido mosca. E ela tava talvez penando até agora. Né? Então olha aí como os opostos também acontecem. Tanto gente com um exame alterado pra cima e que não era nada, mas gente com um exame normalíssimo e que tem um hipo. Aí, ó, que a gente chama de um trabalho integrativo, uma visão integrativa, né? Integrou ali todos os detalhes. Exatamente. E aproveitando de falar de integrativo, como nós falamos muito de alimentação, muito de nutrição, aproveitando tua especialidade em medicina esportiva, né, e eu como profissional de educação física, fala um pouquinho da importância do exercício para tudo que a gente falou aqui, insulina, enfim. A atividade física é algo assim inegociável hoje no consultório. Né? Então, assim, seja lá qual for a queixa, essa pergunta ela tem que estar na nossa anamnese ali, no questionário, assim, atividade física faz. E é algo assim que a gente tem que dedicar um tempo da consulta em reforçar a importância disso. E eu sou um adepto, um aficionado pelo treino de força, assim, de estimular o treino de força, a musculação. Eu digo que a musculação é o exercício mais completo que existe. Assim, qualquer que seja o problema, cabe musculação. Qualquer um. Assim, você tem musculação. Diabetes, musculação. Emagrecimento, musculação. Qualquer coisa. Você vai ver que a musculação cabe. Até porque o músculo, a gente já sabe, ele passou por um processo semelhante ao osso e à gordura, de parar de ser um tecido inerte. A múscula é só para sustentar, mexer, movimentação. Assim como era, osso é só para sustentar a carcaça aqui, gordura é só para armazenar energia. E a gente sabe hoje que todos esses tecidos são tecidos endócrinos, que produzem hormônios, produzem algum tipo de substância. E antigamente, essa pesquisa em torno do músculo, ela começou porque, como é que uma atividade física, uma musculação, consegue melhorar um quadro de um Parkinson? Como é que essa comunicação existe? E aí descobriram que o músculo realmente produzia citocinas, produzia substâncias, que inicialmente foi chamada de fator exercício, ou fator estímulo. Depois identificaram, né? Isso aqui não, isso aqui é uma interleucina 6. Não, isso aqui é uma BDNF, é uma irisina. Mas hoje existem 600, né? Mas o que se viu? O músculo é um órgão metabolicamente ativo e que ele é capaz de se comunicar com a célula do lado, ela mesma e quem está lá do lado do corpo. Então o músculo da perna fala com o cérebro. Então essa visão reducionista ela não existe mais. Então o músculo e outra, essas substâncias só são produzidas no músculo em contração. Não tem remédio que faz isso. Não tem como você substituir o músculo em contração. Pode dar choquinho que você quiser. Sim. Não, essa contração vigorosa que você tem que fazer ativamente é que promove os benefícios do exercício físico que nós sabemos. Então, o sono, a atividade física, musculação principalmente, e alimentação, eu falo, olha, eu tinha que ser o último a ser procurado. Você já fez tudo isso? Não, então você não tinha que estar aqui. A base, né? Você não tinha que estar aqui. Porque se você tivesse feito isso, fatalmente você não precisaria de mim. Uhum. Então, o exercício físico e a musculação em especial, os treinos de alta intensidade, que eu gosto muito, é algo assim que eu falo, cara, não tem como você ter nenhum tipo de sucesso aqui comigo se você não fizer isso aqui. Então, assim, vai treinar e eu pego no pé e às vezes é um critério para eu dispensar um paciente. Eu falo, olha só, você vai fazer, porque a gente sabe que a pessoa tá fazendo, porque ela já começa a responder assim, então... Você tá treinando ela? Então. Eu falo, não, então não. Você tá fazendo ou você não tá fazendo? Aí ela fala, não, então, eu falo, eu paguei a academia, mas tô indo, mas tem 2 meses que eu não vou. E eu faço o seguinte, eu falo assim, tá, você vai que dia então? Não, mas semana que vem eu volto. Eu falei, que dia que você vai voltar? Não, eu vou voltar na terça-feira. Eu quero uma selfie sua lá de dentro. Porque legal. Fica aquela coisa assim, não, eu vou voltar. Não, beleza, vamos voltar. E eu oriento muito meus alunos, mentorados, essas coisas, assim, que a atividade física, não a prescrição, que não cabe a gente fazer a prescrição do exercício, mas a orientação em fazer o exercício, né? Não qual, mas buscar alguém para fazer, tem que estar na receita. É prescrição médica. Isso tem um impacto, inclusive, na forma como o paciente enxerga aquilo. Com a forma de dizer assim, vamos treinar, né, Maurício? Pô, tal, você é, Bruno, vamos. Ficou por aquilo ali. Agora, se eu ponho num papel, treinar 3 vezes na semana, meu, tá escrito, eu mandei você fazer. Assim como eu mandei você tomar um remédio aqui, ó. Então assim, faz, você materializou aquela recomendação. Ele passa
a olhar aquilo com mais importância. Tenho certeza. Então, assim, eu falo, valorizem isso. Então, e tem que ser algo realmente inegociável. Eu falo assim, ó, se você não fizer, não dá pra continuar contigo mais. Porque teu resultado vai ser uma merda. Ó, saiu o palavrão. Tá valendo. O seu resultado vai ser uma porcaria. E aí ele não vai entender que foi ele que não fez direito e vai falar assim, esse médico é ruim, esse nutri é ruim. Sim. Então, assim, cara, é o teu trabalho em jogo. Sim. Então, assim, meu amigo, você vai ter que fazer, senão não vai rolar, não. Você falou de uma citocina aí, que é a irisina, desculpa te interromper, que é assim, começou a ficar muito falada, pelo menos que eu tenha tido mais conhecimento de ficar mais falada na época da pandemia, né, do Covid, mostrando aí uma série de estudos aí, reduzindo bastante o risco de agravamento. E aí começou a pesquisar, a irisina proporciona até neurogênese, né, cara? Então é uma coisa impressionante, né? Sim. Porque você achava até um tempo atrás que você produzia neurônio enquanto você estava em desenvolvimento ali, até, sei lá, 18, 19, 20 anos, né? E hoje se mostra que você consegue produzir novos neurônios Depois de adulto. depois de adulto, idoso, Idoso. né? Com a prática do exercício físico, basicamente com a prática do exercício de força, né, cara? Isso. Então, assim, quanto mais se pesquisa, mais vai se achando ali benefício. Então, eu também sou suspeito para falar, obviamente, né? Mas é inegociável, realmente. Não tem como, Físico, não tem como. É algo assim que assim, tem que estar na tua prescrição isso aí, porque senão realmente o resultado vai vir em capenga e teu trabalho vai ser atrelado a esse resultado. E aí, não, aquele médico ali é mais ou menos. Aí encontra um outro que prescreve uma dose maior do não sei o que lá, aquele lá é o bonzão. Então a gente está perdendo um pouco o estímulo aos hábitos que nos trouxeram até aqui, que era atividade física, alimentação, regrado, tudo, para pensar no atalho, né, no mais rápido e tal. Se a gente faz primeiro o que tem que ser feito, vocês vão evitar um monte de problema, um monte de remédio, vão evitar gastar dinheiro com o médico. Tô dizendo isso contra a minha minha atividade. Mas por quê? Porque não faz sentido. A gente tem que ser assim, a última instância. Já fiz tudo. Não resolveu? Beleza, deixa eu ver. Até porque eu não consigo prescrever dieta e passar treino. Vou fazer o quê? Você não fez isso agora? É enxergar o exercício como um verdadeiro Mas remédio. É remédio. É um remédio. A gente mesmo. vê assim, quantos casos de diabetes são curados, remitidos Sim. com atividade física, porque o músculo é o tecido que mais consome glicose. Então, quanto mais músculo você tem, menor glicose, que é uma maneira que tem de consumir glicose, que não depende de insulina, meu. O maior ajudando o pâncreas, né? O músculo. Pois é, ele capta aquela glicose todinha, usa sem insulina, sem nada, poupa o pâncreas, fica, como que não faz? Diabético, obeso e resistência insulínica, eu falei, amigo, vai treinar esse músculo, vá puxar ferro. E as pessoas pensam, né, Maurício, que tem ficado 1h30, Sim. 2 horas, mas eu não tenho tempo, não tenho 2 horas na academia. Eu falei, nem eu, não é pra ficar isso tudo, não. Um treino bem feito, em 45 minutos você faz. Sim, com certeza. E um treino intenso, um treino bem feito, não é um treino fofo, não. Sim. Mas é aquele negócio, né? Tem que fazer lá a variação de cabeça pra baixo, que o blogueiro fez, né? Mas um supino, uma puxada, um agachamento, meu, você Trabalhou uma série de músculos ali, de agrupamentos ali. fez trabalhou músculo quase tudo, e assim, e tem estudo, alguns, mostrando que às vezes uma vez por semana. Sim. Uma vez por semana. Ou seja, a pessoa não tem desculpa, né? Não existe mais. Sim. E eu falo, quem é bom, desculpa, não é bom em mais nada. Meu amigo, se uma vez por semana você não pode dedicar 1 hora do seu dia, que é o tempo de ir voltar a tomar banho, você não merece ter saúde, não. Sim. E hoje tem estudo mostrando 15, 20 minutos. Né? Já tem estudo mostrando em 15, 20 minutos, obviamente, de um treino de força bem feito. Sim. 3 vezes por semana, e já traz benefícios significativos, né? Não é desculpa. Então, não dá. Se você for somar isso aí, são 45 dias, 45... A recomendação do OMS é 150, mas tem estudos que mostram com 45, 50 minutos por semana. Cara, Pelo amor de Deus, isso é uma quantidade ínfima da tua semana, não é 1% do tempo da tua semana. Né? Se você não consegue realmente parar pra dedicar pra isso, você fala assim, olha, você não tá afim. E se você não tá afim, na boa, não consigo te ajudar. Eu falo sempre, se você não cuida da saúde, você vai ter que cuidar da doença. Exato. Escolhe. É uma questão de escolha. E toda escolha tem uma renúncia, né? Então você tá escolhendo uma coisa e renunciando outra. Verdade. Pessoal, nós estamos nos aproximando aí para o final do podcast e eu não podia deixar de fazer pelo menos mais uma pergunta importante. A gente falou agora de exercício, que é um pilar fundamental, todo mundo sabe, mas tem o pilar sono e eu queria fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente tem dúvida. A gente sabe que hoje, a cada ano que passa, a qualidade do sono das pessoas vem só piorando, batendo recorde de venda de medicamentos para conseguir dormir, mas que em boa parte delas, o problema
é mais simples do que parece, né? Pessoas ali pregadas em celular, televisão, fazendo alteração do eixo hormonal pela luminosidade, desligando o celular querendo dormir, obviamente não vai conseguir. Mas a pergunta é sobre a melatonina, né? Eu queria saber, sabendo que existe o higiene do sono para colaborar, independente disso, qual o momento que você considera interessante fazer uso de melatonina? Boa. Eu gosto de usar melatonina pensando em sono, realmente naqueles casos onde iniciar o sono está mais difícil. Mesmo com as orientações que a gente dá da higiene do sono, de reduzir luminosidade, que é o problema hoje, né? A gente, hoje é claro 24 horas no dia. Você tá de dia 24 horas no dia. O sol se põe e se acende luz. E isso já vai contra o que a gente viveu 50 mil anos atrás, né? Tanto é que você olha o mapa dos Estados Unidos, comparando obesidade com luminosidade, você vê um crescimento linear. Quanto mais iluminado ficou o país, mais gordo ele ficou também. Claro que é um dos fatores que culminou com isso. E aí, obviamente, os comportamentos associados. Mas, então assim, a pessoa que ainda tá com aquela dificuldade, ainda não pegou ali no ritmo, eu uso como uma muleta. Uhum. Então, olha, vamos usar, porque pode te ajudar a entrar no sono mais rapidamente, enquanto você pratica, enquanto você muda esses hábitos dentro de casa para não precisar disso. E ela tem uma vantagem, porque ela não inibe a sua produção natural como os outros hormônios, né? Você dá uma testosterona, você inibe a produção, você dá uma hormônio tiroidiano. Ela não, porque o mecanismo de regulação dela é dependendo da luz apenas. Tem ou não tem? Tem luz ou não tem? Só que qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Ela não tem apenas essa função de sono e também de antioxidante, de anti-inflamatório, que é potente. Mas ela tem uma capacidade de trabalhar com a insulina diretamente. Uhum. Então, na presença da melatonina, nós temos um quadro mais diabetogênico. Assim, a resistência insulínica aumenta no período onde a melatonina está mais alta. Então, à noite, isso faz sentido, porque se eu estou dormindo, estou no escuro, produzindo melatonina, não faz sentido eu estar absorvendo nutrientes, que é o que a insulina faz. Então, existe essa resistência para que isso não aconteça e eu passe a usar os meus estoques de energia para manter o corpo funcionando enquanto eu estou dormindo. Então existe essa relação de que a presença da melatonina torna o ambiente mais diabetogênico. Por isso a orientação, não coma perto de dormir e tal. E a outra orientação é, não coma assim que você acorde. Você acordou, dê pelo menos 1 hora de intervalo e se expõe à luz para o seu corpo entender, é dia. Melatonina sai do corpo, sai da jogada, sai de cena. Qual que é a importância disso? Porque quando ela está presente e eu tenho uma resistência insulínica naquele momento, e o ideal é que eu não coma, quando ela sai de cena, é a hora que a minha sensibilidade à insulina melhora, horrores. Uhum. Mas por quê? Porque ela esteve presente naquele momento. Que a gente chama de efeitos prospectivos, né? Que são os efeitos quando ela não está na jogada. Só que esse efeito só vai ter se ela aparecer. Só que o que a pessoa faz? Deita, celular 20 centímetros. E aí você inibe a produção em 60%, 70%. Então a produção de melatonina, quando tinha que acontecer, não acontece. Logo, os efeitos metabólicos que ela teria que fazer, ela não faz. Então quando eu prescrevo, eu sempre digo, ó, não é para jantar, tomar e dormir. Janta 3, 4 horas antes, toma sua melatonina sem nada. De preferência, não use time release, liberação lenta. Por quê? Mas esse troço vai durar até o dia seguinte. Aí, além de acordar grog, você está influenciando na glicose, na insulina. Então, assim, é para induzir o sono. Uhum. E dose pequena. A gente produz quanto? 0,5, 0,2. Aí tem nada, tomando 3, 5, 10. Fala, meu amigo, você vai começar com 0,1. Se precisar, eu vou subindo. Então, o pessoal, quando foi liberado melatonina, né, na dose de 0,2, o pessoal reclamando, na dose baixa, eu falei, mas isso aqui é a dose fisiológica, meu. Sem dúvida. Nós vamos começar assim. Sim. Então a gente usa nesse contexto, nessa dose e com esta orientação. Você vai usar enquanto a gente não corrige a casa. Corrigiu? Beleza. Ah, Bruno, mas eu durmo melhor com ela. Ok. Respeitando essas regrinhas, vai, usa. Até pelos outros efeitos que ela tem. Mas a gente tenta sempre usar de forma temporária. Perfeito, fantástico. Eu acho que é isso, né, Maurício? Você quer fazer um... Maravilha, não só a gente caminhar aqui para o encerramento mesmo, né? Primeiramente eu quero aqui agradecer a presença do Dr. Bruno, foi fantástico. Dr. Bruno, quando eu e o Camilo a gente começou a bolar e projetar
esse podcast, a gente falou assim, cara, eu não sei até onde a gente vai chegar, se Deus quiser, a gente vai muito longe. Mas o que nós vamos aprender não tá no gibi. Então isso pra gente vale muito. Você deu uma aula aqui, eu quero te agradecer muito aí pelo esse bate-papo, por ter aceitado o nosso convite, né? Aprendemos demais, tenho certeza que o público todo gostou. Aproveitem e curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e comentem, tá? Porque vai ajudar a gente a trazer mais profissionais do gabarito do Dr. Bruno. E pra gente foi uma enorme satisfação. Mais uma vez, parabéns pelo Dia do Médico. Obrigado. Tá? E é isso, gente. Muito obrigado aí a todos que assistiram aí todo o nosso podcast. Enfim, Camilo. Só para agradecer mesmo, mais uma vez, a presença do Bruno. Obrigado, Bruno. Imagina. Foi um prazer enorme te receber aqui, ter mais informações, né? Tanto para a gente e para o público também. E para a gente encerrar, eu só queria, se você puder, deixar uma mensagem para o público que acompanha o nosso podcast. Deixa eu agradecer vocês pelo convite também, pela confiança, né? E eu me sinto muito honrado que no início do projeto de vocês depositaram essa confiança em mim. Então fico muito honrado em participar dessas coisas inovadoras, e a gente é alinhado por propósitos, né? E não por propostas. Então fiquei muito feliz pelo convite e me sinto muito honrado. E assim, o que eu sempre falo para meus pacientes é: façam um básico bem feito, faça o dever de casa. Assim, não vai ser o remédio de 5, 2 mil reais que vai fazer a diferença. É você fazer aquilo que nós somos treinados e que nossos avós faziam, né? Então resgatar essa cultura, esses hábitos que eles tinham de dormir cedo, acordar cedo, comer naquela hora certinha, que deu certo até então, né? E não se prender muito a promessas, não se prender muito ao suplemento, ao remédio da moda, porque o corpo ele tem essa capacidade de se curar sozinho. A gente só precisa dar para ele condições. Então, enquanto não houver condições para ele se curar sozinho, de fato não vai ter remédio, nem hormônio, nem suplemento que faça isso por ele. Então, cuidem do corpo, que é o nosso maior patrimônio, cuidem da saúde. Não exige preço, não existe dinheiro, é questão mesmo de fazer o que tem que ser feito, né? Então, é simples. Não digo que é fácil, mas é simples fazer o que tem que ser feito com a saúde. Então, se a gente puder ter ajudado, né, com dicas que parecem simples, mas que são poderosíssimas, a missão já foi cumprida. E eu parabenizo vocês justamente por abrirem esse espaço para mais informações desse gabarito poderem chegar nas pessoas que precisam. Às vezes o único acesso que elas vão ter a profissionais gabaritados como vocês é por um vídeo. Então, parabéns aí pela iniciativa, e com certeza vai ser um sucesso absoluto. Maravilha, obrigado. Nós que agradecemos aí. Com isso, né? Agradeço mais uma vez. Eu acho que com isso a gente encerra o podcast. E como o Maurício falou, não deixem de compartilhar para que isso aqui tudo possa chegar para mais e mais pessoas. E esperamos vocês nos próximos episódios. Um abraço. Maravilha.